Já sabemos que o Senhor deu uma palavra, e eu creio essa palavra alcançando as nossas vidas, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E mais uma vez, você que pode, aplauda o Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos ler a palavra. Livro de João, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por João no capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos, sendo estes a partir do primeiro. João capítulo 3, a partir do primeiro, que diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito isso, que necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E só até aqui, meus irmãos. Dá para dizer amém? Amém. Só até aqui, para não estender muito a leitura. Meus irmãos, eu quero neste momento louvar o Senhor pela maravilhosa oportunidade que temos nessa noite. É muito bom poder voltar a essa casa, poder rever os irmãos e ter um tempo para juntos glorificar o nome do Senhor. É muito bom. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pastor, aos irmãos obreiros que aqui se encontram, aqueles que estão aqui para adorar o Senhor. É bom poder voltar a essa casa, é muito bom. Eu estou com o corpo bem cansado, eu trabalho à noite, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar. Eu não consegui dormir durante o dia. Eu cheguei em casa de manhã e não consegui dormir até agora. E quando é 5 horas, 6 horas, o sono ele bate. É mais ou menos esse horário que eu acabo dormindo, das 6 até as 9. Estou dormindo por volta de 3 horas por dia. E hoje eu não vou conseguir dormir nem meia hora. Mas o importante é poder estar reunido adorando ao Senhor. O físico, Deus sempre dá uma força, né, irmãos? Então pode ter certeza que nós vamos conseguir passar a noite de hoje. Meus irmãos, neste momento, vamos meditar um pouquinho na palavra, no livro de João. No livro de João, no capítulo de número 3, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu lembro que eu já ministrei essa palavra aqui, essa história
mas a revelação que Deus foi me dando foi totalmente diferente da que eu tive da outra vez. Eu me lembro que eu ministrei essa palavra, porém eu tentei ir para uma outra palavra, e Deus disse: você vai pregar onde eu quero falar e não onde você quer falar. E aí, irmãos, eu não consegui sair desse livro, não consegui sair desse capítulo, não consegui sair dessa história, e aqui que Deus colocou o Evangelho de João, um evangelho que me inspira muito. Eu amo ler o Evangelho de João, pois me traz algumas histórias que edifica muito a minha vida, edifica muito a minha fé. Eu vejo alguns milagres de Jesus no livro de João, eu vejo alguns encontros de Jesus no livro de João, que é diferenciado dos outros livros, considerado como um dos livros dos evangelistas. Os 4 evangelhos, ele se destaca porque ele tem algumas histórias e alguns personagens que é narrado nessa história, que não é narrado nos outros evangelhos. O livro de João marca muito a minha vida, quando ele começa com uma revelação, trazendo Jesus no princípio era o verbo, no capítulo 1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele vem trazendo da onde Jesus apareceu, aonde Jesus estava, ou seja, João estava dizendo, antes que todas as coisas fossem formadas, Jesus ele já existia, já estava no céu, já estava preparado, já se encontrava lá. João ele vai trazer alguns encontros, algumas diferenças no livro dele, que me chama muita atenção. No capítulo de número 2, nós vamos ver Jesus numa das festas, numa das bodas, numa das festas aonde ele começa a fazer os seus primeiros milagres, aonde ele começa a se destacar. No capítulo de número 3 desse mesmo livro de João, nós vamos ver o encontro que nós acabamos de ler aqui nessa noite, o encontro de Jesus e Nicodemos, um dos encontros que me chamou muita atenção, e eu vou explicar no decorrer da história. Um dos encontros que mudou totalmente a vida de Nicodemos. No capítulo de número 4, nós vamos ver Jesus indo atrás. Agora não era Nicodemos que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás para ter um encontro. E um encontro com quem? Encontro com uma mulher samaritana, no tanque. Os irmãos conhecem muito bem essa história, no tanque de Jacó. Lembra daquela mulher? Aonde Jesus tem um diálogo com ela e pergunta para ela: cadê o teu marido? Ela fala: não tenho, e aquele diálogo todo. E Jesus fez necessário passar por Samaria. E por que Jesus fez necessário? O Evangelho de João vai trazer esse detalhe riquíssimo, dizendo: foi necessário Jesus passar por Samaria. Por que foi necessário? Porque em Samaria não ia ter ninguém para poder ir lá pregar para aquela mulher, não ia ter ninguém que talvez pudesse sentar com ela e compreender a história dela. Mas Jesus, ele sabia muito bem que a aflição que aquela mulher estava passando, homem nenhum poderia resolver o problema, dinheiro nenhum poderia resolver o problema, nada dentro dos nossos recursos humanos poderia resolver o problema daquela mulher. Então tem coisas que, como diz aquele hino, só Jesus faz. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Tem coisas na sua vida que os irmãos vão orar por ti, vão orar, vão clamar, vão fazer propósito, mas eu vou lhe dizer uma coisa: isso vai ser um particular seu e Deus. Isso é Deus te chamando para um particular, é Deus te chamando para uma oração, é Deus te chamando para um propósito, é Deus te chamando para um encontro com Ele. Preste bem atenção. Quando Deus te chama para um encontro, Ele está chamando você, Ele não está chamando seu esposo. Ele está chamando você, não está chamando a sua esposa. Ele está chamando você, não está chamando seu amigo, seu noivo, seu namorado. Enfim, Ele está te chamando. E quando Ele chama, Ele sabe muito bem como tratar no particular de cada um. Ele sabe muito bem como chamar a atenção de cada um. Jesus, Ele sabe muito bem aonde encontrar a verdadeira adoração. E muitas vezes Ele marca um encontro comigo e contigo, muitas vezes no deserto. Muitas vezes Ele marca um encontro comigo e contigo numa porta fechada. Ele marca um encontro comigo e contigo numa UTI por aí. Ele nos marca um encontro num momento de tristeza, de angústia. Mas o problema é que nós não conseguimos compreender que não é a situação que tem que ficar marcada na nossa vida, não é a situação que tem que ficar registrada na nossa vida. O que tem que ficar registrado é quem está conosco nessa situação. Quem está conosco nessa situação que tem que ficar registrado. É isso que tem que ficar marcado.
O destaque da nossa vida não tem que ficar na tribulação. Sabe por quê? Porque a tribulação Jesus resolve, a dificuldade Jesus resolve, a tempestade Jesus acalma. Jesus uma certa vez estava num barquinho e ele tinha a sua natureza 100% homem, 100% Deus. Ele era de duas naturezas. Ele como homem, ele dormia. Ele como Deus, ele repreendia o vento. Então ele como homem, ele dormiu no barquinho. E a Bíblia vai nos narrar que a tempestade veio tão grande que balançava o barco para lá, balançava para cá. A água começou a entrar dentro do barco. Então eu acredito que quando Jesus estava dormindo, os discípulos que já estavam com ele tentaram resolver o problema de alguma forma. Aqueles que dominavam um pouquinho da pesca, dominavam um pouquinho da água, talvez começaram a pegar as talhas, aquilo que eles tinham na época, começaram a jogar água para lá, jogar água, tira a água do barquinho, e a tempestade vem, vai. E quando eles entenderam que as forças dele não conseguiam resolver o problema, eles foram até Jesus, e quando encontra Jesus, Jesus está deitado. Quem consegue dormir na tempestade aqui, meu irmão? Quem consegue dormir no vento? Quem consegue dormir no meio da tribulação? Quem consegue dormir com o barco balançando para lá e para cá? Quem já andou de barco ou de balsa sabe que balança para lá e para cá, e tem pessoas que têm que tomar Dramin porque senão fica enjoado. Agora imagina o barco balançando com um vento impetuoso, um vento forte. Mas entenda uma coisa, Jesus já estava no barco, e barco que Jesus está nunca vai naufragar. Barco que Jesus está no controle dele. Então eles chegam até Jesus. Sabe por que eles foram até Jesus? Porque eles perceberam que as forças deles já não podiam mais resolver a situação. Eles perceberam que a água já não estava, eles não estavam mais conseguindo ter força para jogar tanta água fora do barco. Então eles vão até Jesus, e chegam em Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não está se importando, nós vamos perecer, nós vamos se afundar. Jesus levanta, Jesus acorda, Jesus olha para ele e diz: homens de pouca fé, eu estava deixando vocês caminhar com as suas próprias mãos. Quando vocês perceberam que não tem mais, vocês vieram a mim. Então vocês veio na pessoa certa. Ele olha para o mar, ele olha para a tempestade e diz: acalma, tempestade, acalma, vento, fica um pouquinho em silêncio aí. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento cessou o vento, cessou a tempestade, o barquinho normalizou e ficou como que estivesse estável. Aqueles que estavam com ele olhou e falou: que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Meus irmãos, prestem bem atenção. O Deus que você serve é maravilhoso. Ele nunca perdeu o controle da situação. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua causa. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ah, irmãos, tu não sabe o que eu estou passando. O que eu quero te dizer, não importa o que você está passando, é quem está do teu lado. Se for Jesus, não tem problema, o controle está na mão dele. Se for Jesus, não tem problema nenhum, o controle continua rigorosamente na mão dele. E eu quero te dizer nessa noite, se tu entende que Jesus está do teu lado, então se prepare, porque a tua vida pode mudar da manhã para depois, daqui a pouco. Jesus, ele muda e continua mudando o cativeiro. No capítulo 4 dá essa história, e nós vamos continuar a narração. No capítulo 8 nós vamos ver Jesus tendo um encontro, sabe com quem? Com uma mulher que todo mundo queria tacar pedra nela, todo mundo queria apontar ela, bater nela. Por quê? Porque ela errou. A mulher conhecida como mulher adúltera errou, e estava todo mundo em volta com uma pedra na mão, enfim, tentando atacar naquela mulher. Jesus vai de encontro a ela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque infelizmente nos nossos dias nós encontramos muitas pessoas. Se tu errar, tu vai ver um monte de dedo apontando para a tua vida. Tu vai ver um monte de pedra sendo jogado na tua casa. Tu vai ser apontado, e toda vez que andar na rua alguém vai te apontar pelo erro que tu cometeu. Mas Jesus não. Jesus é totalmente diferente de nós, meus irmãos. Enquanto todo mundo descarta, ninguém mais quer conversar, Jesus faz questão de correr na frente. Jesus corre na frente e fala: pode deixar comigo, deixa comigo. Se para ti não serve para nada, para mim é um vaso precioso. Se para ti não tem cervejinha para nada, para mim tem. No meu templo tem. E diga-se de passagem,
casa de Jesus, haja vista, que é conhecido por aí, no linguajar bem popular e bem chulo, como a curva de rio, entre aspas, é o que o povo diz por aí, só para entulho, só para pessoas problemáticas, só para pessoas que trazem problema, vem com dificuldade. Mas entenda uma coisa, as pessoas que estão com dificuldade, ela vai para um lado, as pessoas não querem dar amparo para ela, vai para o outro, não querem dar amparo para ela, mas quando vai aos pés de Jesus, meu irmão, Jesus está dos braços abertos, dizendo: ei, meu querido, eu só estava esperando você vir para os meus braços, agora que tu veio para os meus braços, aqui tem amparo, aqui tem água, aqui tem pão, aqui tem alimento. Nessa noite, se tu der um passo para Ele, se prepare que Ele faz o resto na tua vida. E assim sucessivamente, não vamos decorrer até o capítulo 21, vamos falar do capítulo 3 aqui. Do capítulo 3 nós vamos ver um encontro que marca o livro de João no capítulo 3, o encontro de Nicodemos, com Jesus. Nicodemos vai até Jesus à noite, e ele vai de noite até Jesus, e ele chama Jesus de Rabi. Ou seja, quando você chama alguém de mestre, quando você chama alguém de doutor, você está dizendo para ele: eu reconheço a tua sabedoria, eu reconheço que tu és diferenciado, tu só pode ser mestre e vindo de Deus, porque os sinais que tu faz, um homem não pode fazer, um ser humano não pode fazer, só pode vir de Deus. Ou seja, tu és um profeta, tu és totalmente diferenciado de tudo aquilo que nós já vimos. Eu conheço a lei, eu sou doutor da lei, eu elaborei, ajudei nas escrituras, eu faço parte do Sinédrio, eu conheço demais a lei, eu estudei muito. Se tu for falar comigo sobre lei, eu vou conseguir pronunciar todas as leis para ti, não só em um idioma ou mais. Haja vista que tem alguns livros conhecidos como os livros apócrifos, que não tem tanta inspiração, ou seja, ele não foi inspirado para colocar na Bíblia. Haja vista que algum desses livros vem narrar, principalmente Macabeu, ele vem narrar a história de Nicodemos. Ele vem dizer que Nicodemos era um homem de posses, ou seja, um homem que tinha bem, um homem que tinha uma posição diferenciada, ele tinha uma sabedoria, ele tinha bem, uma posição diferenciada, mas ele olhou e viu que os bens dele não supriam a necessidade interior que ele estava precisando, os bens dele não supriam a necessidade que ele estava precisando da alma. Então ele queria um pouco mais, ele queria saber um pouco mais. Então ele faz o seguinte: para ele ir até Jesus, ele teve que primeiro abaixar um pouco, ele teve que primeiro abaixar o nariz, ele teve que primeiro abaixar a crista, ele teve que primeiro reconhecer que mesmo ele sendo doutor, mesmo ele conhecendo muito, ele tinha que entender: tem um aí que é diferenciado, tem um aí que é diferente, então eu preciso abaixar minha sabedoria, então eu vou até ele. Irmãos, preste bem atenção, não é fácil para alguém tem um conhecimento elevado abaixar a cabeça e chamar Jesus, o filho de José, como mestre. Não seria fácil. Sabe por quê? Porque tem pessoa que a soberba fala mais alto, tem pessoa que ela tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, ela já parece que ela é diferenciada, o andar dela é diferente, ela anda com o andar altivo, ela anda com os pés altivos, parece que está pisando em casca de ovo, parece uma pessoa totalmente diferenciada. Vai chegar até Jesus, até a oração dela é uma oração: oh Jesus, é diferente, é uma oração meio que intimando a Jesus, meio que tentando falar com Jesus de homem para homem, meio tentando intimar Jesus para a conversa. Meu irmão, preste bem atenção aqui. Jesus, ele sempre vai abater aqueles que é soberbo. A soberba não permanece diante de Jesus. Jesus, ele ama quem é humilde, ele ama quem é simples. A simplicidade chama a atenção de Jesus, a simplicidade convida Jesus para ir na sua casa, a simplicidade mostra aqui diante do nosso meio que todo o nosso recurso não vale de nada se a presença de Deus não estiver no nosso meio, não vale de nada. Então Jesus, ele estava mostrando para aquele homem ele se despojou de todo o seu ego e ele foi até Jesus, não como um debatente, ele foi até Jesus não como um doutor, aquele que foi lá para poder intimar Jesus, não, ele foi lá para poder saber um pouquinho mais de Cristo, ele queria um pouquinho mais da presença, ele queria conhecer um pouco mais Jesus.
Preste bem atenção, meu irmão. De que maneira nós estamos vindo conhecer Jesus? De que maneira nós estamos se apresentando a Ele? De que maneira nós estamos querendo conhecer Ele? De que forma nós estamos querendo conhecer Ele? Se é que nós estamos querendo conhecer, se é que nós estamos querendo se apresentar a Ele. Preste bem atenção. Nós falamos que somos adoradores, nós falamos que nós estamos com Cristo, nós falamos que Jesus, Ele pode contar conosco. Nós viemos aqui, até falamos para quem está na frente do trabalho: ó, conta comigo aí. Mas uma chuva impede a gente de vir para a igreja, uma chuva impede a gente de vir adorar a Deus. Uma chuva, sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Preste bem atenção. Nós estamos muitas vezes firmados em cima da nossa palavra, firmado em cima da nossa emoção, não em cima daquilo que é verdadeiro diante de Deus. Sabe por quê? Porque quem é verdadeiro, Jesus está buscando, Jesus está procurando, e Jesus está procurando porque está em falta. Mas eu quero acreditar que essa MUB aqui do Jardim São Paulo deve ter pelo menos 2 adoradores aqui, deve ter pelo menos 2 aqui. Se tiver 2 é o suficiente para a gente ter um culto para avivar aqui esse lugar. É o suficiente. A gente não precisa de mais. Não, meu irmão, nós não precisa. Tem pessoas que vêm todo arrebentado, mas vem. Tem pessoas que vêm sem força, mas vem. Tem pessoas que vêm sem motivo, está cansado, apanhou, mas vem. Tem pessoas que vêm apontado, mas vem. Tem pessoas que é esquecido, mas está aqui. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Quando você tem um compromisso com Cristo, você não quer saber o que acontece do seu lado direito, nem do esquerdo. Só entra aqui, quer adorar, quer glorificar, quer sentir a presença dEle. Oh, meu irmão, isso não tem preço. Está entendendo? Quando nós temos a sensibilidade de entender o que é o Evangelho e o que Cristo representa para nós, nós paramos de olhar para o lado e o nosso culto vai ser diferente. Nosso culto vai ser diferente. Sabe por quê? Porque nós pisamos aqui e nós viemos com o objetivo de adorar a Deus. Quando nós não viemos com o objetivo de adorar a Deus, esquece, nós vamos sair do culto murmurando. Nós vamos sair do culto murmurando. Entenda uma coisa: antes de os irmãos ir para o encontro, é encontro que os irmãos falam aqui, é encontro. Antes dos irmãos ir para o encontro, ele tem que encontrar Cristo aqui. Senão vai desencontrar. Vai encontrar Cristo lá e depois chega aqui e desencontra tudo. Chega aqui, perde Cristo, deixa Jesus lá no encontro. Encontrou lá e chegou aqui e desencontrou. Tu está entendendo? Ou seja, encontra aqui, porque quando chegar lá você vai estar com Ele. Você sair daqui, você vai estar com Ele. O nome vai ser só um nome simbólico, encontro. Mas você fala: não, eu já encontrei Ele faz tempo, eu estou com Ele faz tempo, Ele está aqui comigo faz tempo. Mas vamos adorar aqui no encontro. Tu está entendendo, meu irmão? Tu está entendendo? Ou seja, encontra Jesus aqui, e aonde tu pisar, Jesus vai estar contigo. Aonde você pisar, Jesus vai estar do teu lado. Presta bem atenção. Nicodemos foi até Jesus. Jesus começa a dialogar com ele e diz assim: Nicodemos, eu te digo que é necessário nascer de novo. E ele diz: como pode, Senhor? Um homem já velho pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus começa a dialogar e diz assim: você precisa nascer da água e do Espírito. Haja vista que há 2 interpretações para esse texto. O nome Nicodemos, ele vem do grego, que quer dizer governador, ou aquele que cuida de povos. E ele não sabia o que isso significava. E essa palavra, você precisa nascer da água e do Espírito, existem 2 interpretações. A primeira é o que os irmãos mais conhecem: nascer da água, você se batizar, e nascer do Espírito, você receber o Espírito. E existe outra interpretação: nascer da água, ou seja, você ficou 9 meses dentro de uma bolsa d'água, você já nasceu. Agora falta você nascer do Espírito. Do Espírito você não nasceu ainda. Eu não sei qual é o objetivo das 2, mas o que me interessa é o nascimento do Espírito. O nascimento do Espírito é um nascimento diferente. Jesus estava dizendo para ele: ó, se você nascer do Espírito, você vai viver espiritualmente. Se você nascer da carne, você vai viver no mundo carnal. Você vai viver numa esfera baixa. Você não vai conseguir alcançar a esfera espiritual, não vai nunca. O que é nascido do Espírito é diferente. Ele vive aqui, mas a sua mente, os seus passos, a sua dimensão está no céu. Ele anda aqui,
mas a sua mente está no céu. Ele está aqui, mas ele não está cativo. Ele não está cativo. Quando você anda no oceano do Espírito, quando você anda numa dimensão espiritual, você anda diferente. Tudo está dando errado, você está sorrindo dizendo, Deus tem um propósito nesse negócio. O vento está batendo ao contrário, você está chorando, você olha e fala, Deus quer fazer alguma coisa aqui. Entrou água lá na minha casa, onde eu moro é baixo, entrou água, molhou tudo. Molhou o sofá, molhou tudo. E alguém chegou lá e falou assim, eita, acabou com tudo aqui, hein? Estourou tudo, o sofá, estourou o computador que estava embaixo, acabou com tudo. Eu olhei para ele e falei, Deus estava querendo trocar e fez isso. Tu está entendendo? Se tudo depende do ponto de vista. Se a porta fechar, tu reclamar, tu vai entender que é o homem que está dominando a tua vida. Agora se a porta fechar, você olhar e falar, Deus está querendo me fazer alguma surpresa aí, não me falou nada. Está entendendo? Quem anda no oceano do Espírito anda de uma dimensão totalmente diferente da nossa. Nós andamos por fé e não por vista. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então se a vida que agora eu vivo, eu preciso viver para Ele. Eu preciso viver em torno dEle. Um endemoniado gadareno, ele estava livre, mas ele estava preso, amarrado por um monte de demônio. Mas Paulo não. Paulo estava preso dentro de uma cadeia, mas estava livre. Prenderam ele no tronco, amarraram ele, deixaram ele lá, mas não amarraram a boca dele. Meu irmão, para quem é adorador não tem lugar. Para quem é adorador não tem desculpa. Não tem desculpa. Paulo poderia estar falando, eu fiz o bem, eu preguei, eu estou aqui na cadeia. Sabe aquela pessoa que vem só porque ela passou um pano na igreja, fala, ninguém me vê, ninguém me vê. Meu irmão, vou te entenda uma coisa, o seu particular precisa ser com Deus, esquece o homem. Está entendendo? Paulo não ficou questionando porque ele estava fazendo e não estava sendo reconhecido, pelo contrário, olhou para Silas e falou, e aí Silas? Silas olhou para Paulo e falou, vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. E o que é? Vamos adorar. Vamos adorar. E agora, meus irmãos, eles começam a cantar e eles começam a pregar. E a Bíblia vai dizer que os presos ouviam. Ou seja, não é para qualquer um pregar no cativeiro. Não é para qualquer um adorar no cativeiro. Não é para qualquer um anunciar Jesus com a porta fechada. Não é para qualquer um falar que Jesus vai fazer quando a tempestade vem. Não, isso é só para adorador. Isso é só para adorador. É só para adorador. Não é para qualquer um. Então Paulo vai adorando, Paulo vai glorificando. E perto da meia-noite, Deus resolve descer na prisão. E quando Deus resolve descer na prisão, Ele faz assim como Ele vai fazer com Moisés. O monte começa a fumegar, a terra começa a tremer, as pernas do homem não aguentam, os alicerces começam a balançar para lá, balançar para cá, as cadeias começam a cair. Sabe por quê? Porque quando Deus chega não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E eu quero profetizar nessa noite que Deus está entrando na tua vida hoje, está entrando na tua casa hoje. Eu não sei qual é os grilhões, mas se eu fosse tu, eu já começava a adorar. Se eu fosse, eu já começava a glorificar, porque Ele vem vindo aí. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda, meus irmãos. Nicodemos conversa com Cristo, Nicodemos começa a dialogar com Cristo e ele fala, você precisa nascer de novo. Presta bem atenção aqui, meus irmãos. Se eu perguntar aqui, quantos nasceu de novo? Todo mundo vai levantar a mão. Eu nasci de novo. Agora, se Jesus perguntar para ti, quantos nasceu de novo? Não dá para levantar a mão. Não dá. Sabe por quê? Porque Ele consegue ver o que eu não vejo. Ele pesa o Espírito. Quem é que consegue pesar o Espírito? Quem consegue pesar o Espírito? Se Jesus vem aqui, Ele arranca esse microfone da minha mão e fala, pode parar.
Pode parar. Sabe por quê? Nosso coração é cheio de rapina. Nós somos mal desde a meninice. Nós temos dificuldade, irmãos. Essa aqui é a verdade. Nós temos dificuldade. Nós temos problemas. Nós somos pessoas problemáticas. Nós somos pessoas bipolar. Hoje nós corremos na igreja no Espírito, amanhã a gente não quer nem passar perto da igreja. Hoje nós somos o profeta maior daqui, amanhã eu não quero nem oportunidade. Está entendendo? Hoje eu abraço o irmão, amanhã eu não quero nem dar paz do Senhor. Tu está entendendo? Nós somos pessoas difíceis de se lidar. Essa aqui é a verdade. Somos jambuzeiro velho, complicado, pessoas difíceis. Nós somos difíceis, irmão. Somos fácil não. É ilusão a gente falar, não, todo mundo aqui é uma benção. Ah, para com isso. Para com isso, é história, está entendendo? É história. Agora o que nós estamos fazendo aqui? Pedindo misericórdia, falando, Senhor, nos ajuda a ser melhor. Está entendendo? Não tem melhor que ninguém aqui. Tu acha que Jesus não sabe das suas misérias? Tu acha que Jesus não sabe das suas magelas? Tu acha que Jesus não conhece o teu pensamento, teu coração, o meu pensamento, o meu coração? Você acha que Jesus não olha? Jesus olha para mim e fala assim, meu amigo, a tua pureza para mim é como um trapo de imundícia. Sabe por quê? Porque eu sou bipolar. Eu ajudo quem eu quero. Está entendendo? Eu estendo a mão para quem eu quero. Eu estendo a mão para quem eu acho que merece. Jesus olha e fala. Eu falo que perdoa e não perdoa, irmão. Eu falo que perdoa, eu te perdoo. Mas chega em casa e eu falo, ó, eu estou perdoando, mas a culpa não foi minha. Não entendo esse tipo de perdão. Está entendendo? Ou seja, é uma maquiagem de perdão. E a gente vive nesse mundo de ilusão. E na verdade não é nada disso, irmão. Tu está entendendo? Jesus estava convidando Nicodemos para isso. Falou, Nicodemos, faz o seguinte, tira essa maquiagem daí. Tira essa maquiagem. Para com essa história. Eu estou convidando o nascimento de novo, é isso. Só que para isso nós temos dificuldade, sabe por quê? Porque nós conseguimos enxergar o defeito em todo mundo, menos na gente. Está entendendo? Se eu pedir para tu falar um defeito do irmão que está do seu lado aí, rapaz. E se eu pedir para o irmão que está do seu lado falar o teu, rapaz. Tu está entendendo como é que o negócio é feio? Todos temos dificuldade. Temos. Tu acha que marido e mulher não tem dificuldade juntos? Tem. Tanto ele quanto ela. Tem pessoas, são pessoas que têm dificuldade. Porque são personalidades diferentes. Pessoas que são diferentes. Uma tem um gênio mais forte, brabo. O outro já é um pouco mais calmo. Mas daqui a pouquinho, quando o outro mais calmo fica nervoso, ele vira o dobro daquele que já é nervoso. Tu está entendendo? Agora imagina aonde Jesus veio nos resgatar. Olha as pessoas que Jesus labuta. Olha as pessoas que Jesus trabalha. Complicado, né, irmão? Complicado, né? Tu ajudaria quem te traiu? Tu estenderia a mão para quem te traiu? Tu daria uma casa para ela e falar, ó, tem uma casa aqui, eu quero que você tome conta desse terreno tudo aqui para mim, tá? Você me traiu, toma conta, tá? Nunca. Nunca. Ia pegar um pedaço de madeira, colocar na praça pública e bater até. Confiei em você, você fez isso comigo. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Jesus não. O camarada traiu ele. O camarada olhou para ele e falou, não conhece esse homem. Depois ele ressuscita e vai até o homem. Olha para ele e fala, você me ama, Pedro? A gente não ia nem querer ver Pedro. Ele olhou e falou, você me ama? Pedro, você me ama, Pedro? Ele falou, Senhor, tu sabes. Ele olhou.
para quem a gente queria bater, irmãos. Ele falou: apacenta minhas ovelhas. Jesus é o único que investe naquele que ninguém quer investir. É o único que ajuda quem ninguém quer ajudar. Então nessa noite eu não sei qual foi o tipo de erro que tu cometeu, qual o tipo de amargura que está no teu coração, mas hoje vai vir uma limpeza do céu nessa noite aqui nesse lugar. Deus vai restaurar tudo. Anchoi. Deus vai fazer uma limpeza geral. Vai ter um novo nascimento aqui nessa noite. Vai ter um novo nascimento aqui nessa noite. Jesus está precisando de pessoas que queiram nascer de novo. Nascer de novo é fazer o que Paulo falou aos Coríntios mesmo. Falou: irmãos, quem nasce de novo já não vive nessa espera. Ele vive na espera, esperando aquilo que o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, e não foi o coração do homem. Paulo fala: ó, já que você ressuscitou com Cristo, ou seja, o velho homem morreu. Você vai conversar com quem não ressuscitou com Cristo, ele está sempre ressuscitando o velho homem. Já viu? Conversa com quem não ressuscitou ainda, ele está sempre no velho homem. Você vai falar com ele, 3 palavras que ele fala é: se fosse antigamente. Se fosse antigamente. Antigamente eu fazia. Ou seja, ele está contando, todo momento ele está contando testemunho do demônio na vida dele. Antigamente eu pegava, antigamente eu fazia, antigamente eu batia, antigamente eu fazia, a todo momento ele está contando testemunho do demônio. A todo momento, ele não está testemunhando nada de Deus, só está falando o que o demônio fazia na vida dele. Está entendendo? Até nisso precisa prestar atenção. Para que você está testemunhando? Está contando mais de demônio do que de Deus, cara. Está falando mais que o demônio fez na sua vida do que de Deus. Está entendendo? E tem pessoas que a outra inverte, ela quer pregar para Deus. Quando Deus não faz, quer pregar para Deus. Deus, a tua palavra diz que vai ter que fazer. Quer pregar para Deus. Está entendendo? E não é assim que funciona o negócio. Não é assim que funciona o negócio. O quebrantamento precisa vir de nós. Quando o quebrantamento vir de nós, não se preocupa com o alto. O alto sempre vai ter resposta para nós. Não se preocupa com o alto. Quando o quebrantamento vir daqui de dentro, o alto sempre vai responder com verdade, sempre vai responder com palavra, sempre vai responder com ação, sempre vai responder com milagre. Primeiro o quebrantamento precisa vir de nós. Se nós estivermos dispostos nessa noite e dizer: Senhor, o problema é comigo, é eu que preciso dar uma melhorada aqui, então se prepare, porque Deus pode vir ao teu cativeiro ainda hoje, porque tem pessoas que estão querendo ser mudadas. Está entendendo? O novo nascimento, ele te fornece isso. Meu Deus, é 9:05. Preciso ir embora. Meus irmãos, o novo nascimento, ele te fornece isso. Ele te fornece um encontro. Ele te fornece viver no oceano espiritual. Depois que Pedro teve um encontro com Cristo, Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. O homem ficou bravo. O homem virou crente. O homem já não tinha mais medo de ninguém. Embora Paulo e ele teve uma desavença no livro de Gálatas, mas o homem ficou diferenciado. Sabe por quê? Já não tinha mais medo da morte. Mataram Tiago, e num dia ele estava na prisão, deitado, e aí ele era o próximo para morrer no outro dia. Mas ele não estava preocupado, não estava bravo, não estava nervoso, não. Ele estava dormindo. E quem está dormindo, descansando no Senhor, pode ficar em paz, meu irmão. Não se preocupa com ameaça. Falaram para ti, o seu aviso está pronto. Se Jesus não falou nada, deixa falarem. Se falarem para ti, você vai ter só 3 meses de vida, 4 meses de vida. Se Jesus não deu a palavra, deixa falar. A primeira e a última palavra continua sendo do Senhor na sua vida. E sempre vai continuar sendo do Senhor na sua vida. O novo nascimento mata o velho homem e ressuscita o novo homem em Cristo Jesus, que é uma nova criatura. Essa nova criatura, ela precisa viver de uma maneira diferenciada. Nova criatura, ou seja, já não vive como o mundo te fornece,
já não se veste como o mundo te fornece, já não se porta como o mundo te fornece, já não tem mais os mesmos palavreados como o mundo te fornece. Não, as coisas velhas se passou, e eis que tudo, ou seja, é uma nova criatura. Então aquela pessoa que ia lá tirar satisfação já não vai mais. Aquela pessoa que ela brava, é como eu falei, a natureza não tem como sair. Aquela pessoa que ela tem aquele gênio forte, não dá, não adianta você falar, não, ela aceitou Jesus agora, Jesus tirou o gênio dela, é nada, isso é história. Não tirou não, o gênio continua ali. O que ela aprende a fazer? Ela aprende a lidar com aquele comportamento. Ela aprende a lidar com aquele comportamento. Agora, diga-se de passagem, se tu falar que de vez em quando não dá vontade de você picar a mão na orelha de alguém, mentira. Ah, meu Deus, me ajuda. Se falar que não deu esses 5 minutos de ti, porque em mim dá direto. Tá entendendo? Tá entendendo? Esses 5 minutos de repente dá na gente. Ah, se eu pego. Sabe o que acontece? Você para um pouquinho, respira e fala, Senhor, muito obrigado. Não vale a pena. Aí você volta. Mas que deu vontade, deu. Um momento que você deu vontade. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu falo para ti que nós não temos misericórdia. Há um tempo atrás agora, na frente da minha casa, estava eu e um pastor. Nós estávamos indo lá para a empresa. Na hora, o rapaz da moto foi e assaltou o rapaz que estava entregando pizza na nossa frente. Assaltou, passou, parou na nossa frente. Estava ele e um rapaz na garupa, parou. O rapaz da garupa desceu para vir até nós para assaltar também. Olhou para nós, voltou para a garupa e foi embora. Não assaltou a gente, foi embora. Eu entrei, dei glória a Deus, né? E a gente estava indo para a empresa. O pastor que estava do meu lado, mas nem que eu tivesse um revólver agora para me descarregar nesse camarada. Eu olhei, falei, pastor, vou andar com o senhor, vou andar com colete agora. Tá entendendo? 5 minutos da pessoa já vira a mente dela. Você fica revoltado? Claro que fica. Você não gosta? Claro que não. Mas não para descarregar o revólver também, né, irmão? Está entendendo? Está entendendo? Ou seja, nós temos dificuldade com liberar o perdão, olhar e abaixar a cabeça e falar, deixa eu ir lá orar. É difícil, irmão, é difícil. Lembra de Paulo? Lembra quando ele estava cego? Lembra quando Jesus falou para ele, vai na casa de Ananias, meu servo está orando, vai lá, eu vou falar para ele orar por você e você vai voltar a ter a visão. Quando Deus falou para Ananias, ora por ele, para ele voltar a ter a visão, o que ele falou? Ah, não, quem estava falando era Deus para ele, como se Deus não conhecesse Paulo. Não, esse aí causou muitos males para o nosso povo aqui, perseguiu um monte de pessoas, ele estava lá no apedrejamento de Estevão. Imagina Deus falando para ele, eu sei que ele estava lá, eu vi tudo, você não estava, porque se você tivesse visto, quando arrancaram a túnica de Estevão, sabe em que pé que eu joguei? Eu joguei no pé dele. Ele ajudou a tacar pedra no Estevão, mas ele teve que pegar a túnica de Estevão e assumiu. Ele vai sofrer mais do que o dobro que Estevão sofreu. Tu está entendendo? Nenhum homem de Deus queria orar por ele. Nessa noite, que Deus nos ensine a ter misericórdia, que nasça de novo, seja uma nova criatura, que nós possamos ser pessoas um pouco melhor, que toda a graça de Deus alcance todos nós aqui nessa noite. Vamos levantar e vamos orar, irmãos. Deus abençoe, eu estou super atrasado. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aqui, que Deus venha alcançar a vida de cada um. Eu não sei se todos aqui já aceitou Jesus como Salvador. Eu não sei se todos aqui não aceitou ainda, ou parou no meio do caminho. Mas se tiver alguém aqui que quiser voltar, quiser retornar para a presença do Senhor, hoje é a noite do novo nascimento. Então pode ficar à vontade. Eu nunca fico insistindo para ninguém. Não falo para a pessoa, pega ele aí, traz na marra, pega ela, traz na marra. Não tem como. Se o Espírito Santo não te convencer, meu amigo, esquece, vai ser só emoção vindo para cá. Agora quando o Espírito convence, a pessoa vem sozinho e a bênção é tremenda. Então se tiver alguém nessas condições, nós vamos orar. Se quiser vir até a frente, venha até a frente, nós vamos orar por você nessa noite.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui. Bom é poder estar na tua presença, poder estar na tua casa, poder ouvir a tua voz, sentir, Senhor amado, a tua presença. Deus, que esse novo nascimento venha nos alcançar, que as suas mãos venham nos alcançar, que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado nessa noite, e que nós possamos aprender um pouquinho mais de ti aqui, Senhor, que nós possamos mandar o medo embora, que nós possamos mandar, Senhor amado, aquela angústia embora, a preocupação embora, o desespero embora, e que nós possamos viver o novo de Deus aqui nessa noite. Eu creio que os próximos cultos que vai ter aqui, vai continuar com verdadeiros adoradores, pessoas renovadas, pessoas nascidas da carne, e pessoas nascidas do Espírito, e pessoas cheias de Deus, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele, amado. É para o Senhor, é para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Aleluias. Sexta-feira tem oração, viu, amado? Às 20 horas, vem orar. Tem mais algum recado? Vem orar, amado. Quer vitória? Quer saúde? Quer a bênção do Senhor? Temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo. Temos que viver um novo tempo. Porque Jesus está à porta. Jesus está voltando. Que você possa ter uma segunda oportunidade. Senhor Deus e meu Pai, está a tua igreja, Senhor. Aí estão os teus filhos. Cada visitante que veio aqui essa noite em busca de uma palavra, Senhor. Cada vida, Senhor. Assim como o Senhor trouxe nessa casa, leva em paz. Livrando do assalto, do roubo, do furto, do crime de sangue, do laço do passarinheiro. Dá uma noite de vitória e um final de semana abençoado, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, debaixo das tuas fortes mãos, que governa, Pai, porque o teu braço não está encolhido, mas sim estendido para alcançar reinos e nações. Porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor trabalha para aqueles que no Senhor confia e espera. Deus zeloso, Deus grande, guarda a tua igreja, e leve em paz os teus filhos. Que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos que concordam, digam: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Aplauda ao Senhor. Todas as provas que já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Mesmo palavras de alguém não quer na gente acreditar.